Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ciele e no vídeo de hoje eu vou mostrar meus 10 livros favoritos da vida. Antes de eu começar a mostrar os livros, primeiramente eu quero agradecer a todas as pessoas que me acompanham, que gostam dos meus vídeos. Eu estou vindo de um outro canal, esse é o primeiro vídeo de conteúdo deste canal. E eu estou muito feliz por todo o incentivo que eu tenho de vocês, por todos os meus amigos que me apoiam a continuar fazendo isso aqui. Bom, mais uma coisinha antes de eu mostrar os livros, mais uma não, mais duas. Primeiro, eu quero convidá-los a me seguir no Instagram, @CieleSilva, porque lá eu posto um monte de coisa das minhas leituras, posto minha vida pessoal, enfim, um monte de coisa lá, então me sigam. E segundo recadinho, para quem quiser comprar algum livro que eu vou mostrar aqui hoje ou qualquer outro produto no site da Amazon, comprem através do meu link que eu vou deixar aí embaixo no box de informações desse vídeo. Que comprando através do link não altera em nada o valor do produto e me ajudam muito, certo? Já enrolei demais, bora começar a mostrar os meus 10 livros preferidos da vida. Eu vou começar pelo meu preferido de todos, que é aquele livro que, se a minha estante pegar fogo, é o livro que eu salvo. Deus me livre da minha estante pegar fogo. Me deu até uma dor no peito agora de falar isso. E meu livro preferido é O Senhor da Chuva, de André Bianco. Eu amo este livro, amo ele de paixão, porque ele é o responsável por eu ter me tornado uma leitora. Há cerca de 12 anos atrás eu trabalhava numa loja e aí eu tinha praticamente 2 horas de almoço. E o que eu fazia com essa hora de almoço? Nada, merda nenhuma. Aí um amigo que trabalhava junto comigo, ele me perguntou se eu queria um livro para ler nesse tempo. Foi onde ele me emprestou este livro. Eu me apaixonei tanto pela história, a sensação de você imaginar o que está acontecendo, o que o autor escreve, para mim foi tão maravilhosa que nunca mais na vida eu parei de ler. Eu comecei a ler tudo deste autor, li todos os livros desse autor, esse autor é o meu autor preferido, mas eu vou deixar para falar isso num outro vídeo. E a leitura ela se tornou um hábito na minha vida. E é por isso que esse livro é o meu livro preferido da vida e livro nenhum vai tirar esse posto dele. Aqui ele conta a história, fala sobre uma batalha entre anjos e demônios. Ele fala que as pessoas boas têm um anjo para protegê-las e as pessoas más andam com um demônio do lado. Um dia, um anjo ele intercede pela vida de um humano e isso dá direito aos demônios de pedirem uma guerra. E aí aqui a história ela passa em torno dessa guerra. A história aqui é tão fantástica que eu não consigo nem expressar em palavras. O cenário que o autor te leva a imaginar aqui dessa batalha é incrível, os anjos aqui são perfeitos. Ele fala sobre fé, que é a fé que fortalece esses anjos, a chuva fortalece esses anjos. O personagem principal aqui, o anjo principal, é maravilhoso. E eu amo esse livro de paixão. Já indiquei para um monte de gente. Leiam este livro e depois você me conta o que achou. Ele tem uma pegada mais voltada para o terror, tem vampiros aqui também, mas é maravilhoso. Eu amo esse livro de paixão. O segundo livro que eu vou mostrar aqui para vocês é um livro que entrou recentemente para essa minha lista de livros preferidos. Eu li ele, deve ter uns 2 meses apenas, que é Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. Esse livro ele é um livro jornalístico, ele fala fatos reais sobre um centro hospitalar psiquiátrico de Barbacena, Minas Gerais, que funcionou entre 1903 e 1996 e morreram mais de 60 mil pessoas nesse centro hospitalar. Eu fiquei chocada com tudo que eu li aqui, eu fiquei assim com o coração na mão de imaginar tudo o que aconteceu aqui. Eram coisas desumanas que faziam com as pessoas. É uma parte da história do Brasil que eu não conhecia, apesar de ser recente, porque se você parar para pensar, 1996, que foi quando o hospital foi fechado, é recente. Eu mesma já era nascida há muito tempo. E a autora ela traz uma riqueza de detalhes aqui, ela tem relatos de pessoas que trabalharam nesse hospital, pessoas que sobreviveram, pacientes que são sobreviventes desse hospital. E assim, apesar de ser um centro hospitalar psiquiátrico, 70% das pessoas que lá estavam não tinha nada, eram pessoas consideradas indesejáveis pela sociedade, sabe? Tipo, homossexuais, prostitutas, enfim. Eu amei esse livro, ele me enriqueceu em conhecimento, me enriqueceu como pessoa. E cuidado, se você é sensível a assuntos de maus tratos com pessoas, ele vai doer, ele dói. Para mim a parte mais difícil aqui foi a parte que fala sobre crianças, inclusive o livro ele é cheio de imagens
e é doído, mas eu amei, eu adorei esse livro. Próximo livro, Entre Quatro Paredes, da B.A. Paris. Esse eu li em e-book, eu não tenho ele físico aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou colocar aí a fotinha da capa pra vocês verem. E eu amo esse livro porque eu peguei ele pra ler só pra ler a sinopse. Quando eu fui ver, eu já estava na página 100. Esse livro ele conseguiu me prender do começo ao fim. É uma história assim que te deixa agoniada, querendo saber o que vai acontecer. Ele conta a história de um casal que aparentemente é um casal perfeito, é um casal modelo para a sociedade, são lindos, maravilhosos e se amam, só que não. É um relacionamento abusivo, um relacionamento psicopata, eu diria, porque o cara prende ela, deixa ela sem comida, sem telefone, sem acesso à internet, sem acesso a nada e nem ninguém. E tem uma personagem com síndrome de Down no meio da história, e eu só posso dizer que é um livro que te deixa sem fôlego, que você fica agoniada do começo ao fim. Então leiam. Próximo livro, Sorrisos Quebrados, de Sofia Silva. Esse ele é um romance. Eu comecei falando de um terror, passei para um livro jornalístico, depois eu fui para um thriller, agora eu vou falar de romance. Pois é, eu leio um pouquinho de cada coisa. Acho que o único estilo literário que eu não curto muito é essas fantasias com adolescentes, eu não gosto. Mas de resto eu leio de tudo. E esse livro aqui, ele é um romance, mas ele começa com um drama. A personagem principal aqui da história, Paola, ela sofre uma violência. O marido bate nela e, não contente, ele joga ela para os cachorros. E ali os cachorros quase matam ela. Ela fica com diversas cicatrizes, inclusive no rosto. E esse livro ele vai contar a história de Paola após essa violência que ela sofre. Paola ela vai para uma clínica e ali ela conhece André, que é pai de uma menininha chamada Sol. E eu só posso dizer que esse livro é lindo. A mensagem que ele passa é maravilhosa, que não importa o quanto quebrada você esteja, o quanto despedaçada você esteja, que tem que ter fé que dias melhores virão. Eu amei esse livro, ele é aquele tipo de livro que te toca lá no fundo, lá na sua alma, sabe? Eu já presenteei esse livro para 2 pessoas e as 2 pessoas amaram este livro. E leiam porque é aquele livro que vai te tocar e eu duvido você não chorar lendo esse livro. Continuando falando de livros que vão te fazer chorar, o próximo, Mil Beijos de Garoto. Esse eu também li em e-book e também é um livro lindo. Ele é um romance onde ele conta a história de 2 crianças vizinhas que se tornam muito amigos, se tornam cúmplices. E aí a avó da menininha da história, ela dá um pote para ela com 1000 corações de papel e fala para ela colocar nesses corações 1000 beijos que sejam importantes na vida dela, escrever nesse coração. E aí ali ela começa a escrever todos os beijos que acontecem com este menininho, todos os beijos importantes da vida dela. Por um motivo que eu não posso falar, porque senão eu dou spoiler do livro, eles acabam se afastando, eles se tornam adolescentes e se amam, e acabam se afastando, e aí eu acho que eu não posso contar mais porque perde toda a graça do livro. Eu só posso dizer que ele é um livro lindo, é um livro que você começa a valorizar o sol, a chuva, o ar batendo no seu rosto. É maravilhoso, vale muito a pena a leitura. O próximo livro que eu vou falar aqui vai causar polêmica, talvez algumas pessoas me chamem de louca. É Proibido, de Tabitha Suzuma. Esse livro ele também é um romance, só que ele é um romance um pouco diferente. Ele é um romance entre irmãos. Sim, estamos falando de incesto. Eu gosto de ler temas polêmicos, livros pesados, coisas difíceis de engolir. E quando eu fiquei sabendo desse livro, eu já fui procurar para ler. E é incesto, são irmãos, é um casal de irmãos. Mas confesso para vocês que, assim, minha opinião, tá? Eu acabei concordando com o relacionamento dos dois, acabei torcendo pelos dois, porque a autora ela soube tratar de uma maneira assim tão delicada que você acaba concordando com aquilo, com tudo que ela passa aqui. É um casal de irmãos que tem mais 3 irmãos pequenos e eles que cuidam dos irmãos. A mãe aqui da história, eu não posso nem chamar de mãe porque tá nem aí para nenhum dos filhos. E é uma história delicada, é uma história marcante, é uma história tocante, com um final arrebatador. Eu gostei muito deste livro, por isso que ele também está aqui nos meus preferidos da vida. Próximo livro, A Culpa é das Estrelas. Esse livro eu não preciso falar muita coisa, porque ele virou filme, então eu acredito que a maioria das pessoas conheça este livro.
Mas assim, ele é um dos meus queridos da vida porque eu me emocionei muito lendo este livro. Eu li esse livro quando eu estava grávida, então eu acredito que o fator eu grávida incentivou para toda essa emoção que eu senti lendo esse livro. E o cachorro do vizinho tá latindo, deve estar saindo tudo no meu vídeo. Continuando a falar do livro, esse livro ele me marcou muito nesse período da gravidez, porque pensa, uma grávida lendo um livro que fala sobre um casal de adolescentes com câncer em estado terminal. Foi para me debulhar em lágrimas, foi para me matar mesmo do coração. Mas eu amo esse livro e é uma história mega linda, mega fofa, acredito que quase todo mundo já conheça. Chega de falar de romance aqui, porque eu acho que eu já falei muito de romance aqui, então vamos pra putaria. O próximo livro, 50 Tons de Cinza. Sim, me julguem, mas este é um dos meus livros preferidos, porque é a partir dele que eu comecei a ler leitura erótica, comecei a ler livros romances eróticos. Gosto bastante do estilo, acho que a leitura erótica ela agrega muito em conhecimento para sua vida sexual e leio bastante, não nego. E esse foi o primeiro livro de romance erótico que eu li e eu gostei. Também não vou falar muita coisa sobre esse porque ele também virou filme, a trilogia de livros virou filmes. E eu li os 3 livros, assisti os 3 filmes e adoro. O penúltimo livro que eu vou falar aqui, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Pois é, uma autoajuda no meio dos meus livros preferidos. Eu gosto muito desse livro porque apesar de ele ser uma autoajuda, ele é uma autoajuda totalmente diferente de qualquer livro que eu já tenha lido, porque ele é bem realista. Ele fala que a vida é uma merda mesmo, que você tá cheio de problema mesmo, mas e aí? O que você vai fazer com isso? Deitar e chorar? Não, mete o foda-se para as coisas pequenas e vai se importar apenas com as coisas que valham a pena. A linguagem que o autor usa aqui é muito clara, é muito fácil, sabe? Parece que você tá conversando com um amigo num bar. Ele fala uns palavrões, dá uns tapas na cara. E eu gostei muito deste livro. O autor ele já lançou o segundo livro essa semana e eu já estou lendo e estou gostando muito também. Mas esse daqui ele entrou para os meus preferidos. Depois eu conto para vocês se o segundo também vai virar um preferido. Mas esse daqui eu gosto muito e indico muito a leitura. Acho que todo mundo deveria ler porque ele aborda bastante tema aqui, sabe? Tanto de ansiedade, até a morte ele aborda aqui. É um livro muito bom. E o último livro que eu vou falar aqui hoje, Bento, de André Bianco. Comecei o vídeo com o André Bianco e vou finalizar com o André Bianco porque eu amo esse cara, eu acho que ele escreve muito bem, a maneira como ele escreve envolve o leitor, que você gruda no livro e você não quer largar nunca mais. Então eu não poderia deixar de colocar Bento nessa lista, que é um dos meus livros preferidos, que tem uma temática que eu amo, que é vampiros, e que é o ponto forte do autor, que é escrever sobre vampiros. Esse livro ele conta a história de que num belo dia o mundo apagou, as pessoas dormiram, algumas acordaram seres humanos normais, outras acordaram vampiros, outras nem acordaram, dormem eternamente, e outros acordaram bentos, que são seres predestinados a matar vampiros. A história aqui ela é passada 30 anos na frente depois desse dia que tudo apagou, e aí aqui ele narra que estão aguardando o 30º Bento acordar, porque diz uma lenda que quando isso acontecer, vai ocorrer uns milagres que vai libertar os humanos do mal que é os vampiros. Eu adoro esse livro, tem uma boa dose de terror, com uma boa dose de ação, de aventura, de fantasia. Tem a parte que ele é passado 30 anos à frente, então o mundo tá devastado, não tem telefone, não tem internet, não tem água, não tem luz, não tem nada. E eu amo isso no livro. O autor ele é de São Paulo, então eu conheço os locais do cenário dos livros dele, por isso que eu adoro André Bianco e eu sou suspeita para falar de André Bianco e chega de falar de André Bianco. Bom, gente, esses são os meus 10 livros preferidos da vida, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o vídeo se você gostou para dar aquela força pro canal. Coloca aí nos comentários se você já leu algum desses livros, se também é um dos seus preferidos. Se quiserem resenha também, de uma resenha específica de algum desses livros que eu fale mais detalhadamente, coloca aí nos comentários também. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e beijo, até a próxima!